Olá, meus amigos, bom dia, 23 de outubro, 3 horas e 21 minutos da madrugada, da manhã, é isso. Depois de passar hoje o dia inteiro ouvindo baboseiras na internet, nas redes, nas entrevistas, em vários canais, inúmeros canais, inclusive pessoas que eu imaginava que entendia do direito, que entendia do regramento das eleições, pessoas dizendo que a empresa de rádio e TV Jovem Pan foi censurada. Não, gente, a empresa Jovem Pan ela não foi censurada. A empresa Jovem Pan ela foi punida por descumprir a legislação eleitoral. E o TSE, diante do descumprimento, sendo provocado, agiu e puniu a empresa pelo descumprimento das regras da lei das eleições. O que praticamente faz a Jovem Pan fazia, ou faz, ela ainda faz de forma velada, tentando disfarçadamente cumprir o que determinou o TSE, ela faz verdadeira propaganda irregular cotidianamente. Como é que ela faz essa propaganda irregular? Os seus pseudo-jornalistas, eu falo pseudos porque, apesar de alguns terem formação jornalística, eles não têm a ética jornalística. Isso é o que diferencia o jornalismo sério do jornalismo disfarçado. Porque pessoas que atuam contra a legem, sabendo que assim estão agindo, denegrindo a imagem das pessoas com opiniões factuais produzidas por elas mesmas e não pelos fatos, ficam ali cotidianamente atribuindo qualidades boas a determinado candidato e, em contrapartida, atribuindo qualidades ruins ao outro. Isso se chama propaganda eleitoral irregular, vedada por lei no período das eleições. Lei 9.504 de 97, no seu artigo 45, inciso 3º, ela proíbe, veda que empresas de rádio e TV façam esse tipo de propaganda. E sendo ela irregular, fez o TSE simplesmente cumprir a lei, que esse é o papel do Poder Judiciário, fazer cumprir, executar as normas legislativas, executar as leis. É para isso que serve o Poder Judiciário, para executar os comandos legislativos que são aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados por vezes pelo presidente, às vezes pelas próprias casas, quando há veto isso é derrubado, né? No caso de emendas, constituições também, que não há uma sanção presidencial. Bom, dito isto, vamos ao que diz a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, no seu artigo 45, inciso 3º. É esse artigo que diz que a Jovem Pan não foi censurada, que não há nenhum tipo de censura em curso, seja por quem for, seja pelo judiciário, seja pelos candidatos, não há. Não há censura. Vou ler aqui para vocês o artigo 45, inciso 3º da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições. Vamos lá. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedada às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário. Aí nós vamos lá para o inciso 3º,
veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Conseguiram compreender que estamos diante de uma vedação legal que a empresa não estava respeitando e continua mesmo após a decisão sem respeitar? Porque nos entrelinhas do seu jornalismo, mesmo após a decisão, ela continua fazendo a propaganda negativa do presidente Lula e a propaganda positiva do presidente Jair Bolsonaro. Duas formas de propaganda, as duas irregulares, porque a vedação legal neste período. O que seria a censura? Seria se o TSE estivesse ali impedindo que a empresa divulgasse informações. Informações é diferente de opinião. Opinião você dá quando você apresenta um fato e você vai lá e dá a sua opinião sobre o fato. Isso é opinião. Agora, você passar toda a programação cotidianamente, o dia inteiro, fazendo a atribuição de diversas qualidades a um candidato e fazendo a qualificação negativa do outro, isso é propaganda eleitoral irregular, vedada pelo artigo 45, inciso 3º da Lei das Eleições para as emissoras de rádio e TV. Então, sendo a Jovem Pan uma concessionária de serviço público voltada ao rádio e à TV, ela deve cumprir a regra, deve cumprir a lei, e se assim não o fez, e como assim não o faz, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral tomar medidas legais de coesão para fazer cumprir as normas eleitorais e assim termos um pleito eleitoral na sua normalidade que eu digo entre aspas, porque a gente já viu aí o absurdo, né, de utilização da máquina pública em prol de uma campanha, no caso a campanha do atual presidente que briga para se reeleger. Então tá aí, é falso que a Jovem Pan foi censurada, é verdadeiro que a Jovem Pan foi punida por descumprir a lei eleitoral e continua descumprindo agora não só a lei, mas também a decisão judicial que foi proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não caiam nessa jogadinha de censura às mídias, aos canais de TV, às rádios, aos canais de YouTube, a contas de Instagram, Twitter. Não caiam nessa ideia. Porque quando o Poder Judiciário atua numa república democrática, ele atua para fazer cumprir as leis. E, neste caso, está claro a violação da lei eleitoral por parte da empresa Jovem Pan de Rádio e TV, por seus prepostos diretos, que são os jornalistas, pseudo-jornalistas, porque alguns ali devem ter apenas o currículo, né? O diploma, não é nem currículo, desculpe, devem ter apenas o diploma de jornalista, porque na faculdade eles não conseguiram trazer com eles a ética jornalística, não conseguiram aprender a ética jornalística. Então, quando escutar censura a Jovem Pan, não acreditem e rebatam. Não deixe que esta mentira se propague e se torne uma verdade. Fiquem todos com Deus.